Em meio ao silêncio sombrio de uma mansão britânica isolada, o relógio marcava não apenas a passagem do tempo, mas também o avanço de um segredo sussurrado entre paredes cuidadosamente monitoradas. Lá dentro, homens que haviam comandado exércitos e decidido destinos estavam presos, não apenas em celas físicas, mas em uma rede invisível de áudio, capturada sem que suspeitassem o que esses generais alemães diziam quando pensavam estar longe de olhares e principalmente ouvidos. Que segredos seriam revelados nessas conversas privadas, revelações capazes de alterar o curso de uma guerra? Era essa a linha tênue, o fio invisível de onde se tecia uma das mais brilhantes e controversas operações de inteligência da Segunda Guerra Mundial. A Operação Trent Park. Imagine uma cena, um grupo de oficiais de alto escalão da Wehrmacht, acostumados às formalidades e à rigidez do comando militar, relaxando em grandes poltronas, cercados por confortos cuidadosamente proporcionados. Eles conversam às vezes RAM, criticam estratégias, discutem planos de batalha, expõem medos e ressentimentos. Tudo isso sem saber que cada palavra, cada suspiro, estava sendo registrado por microfones escondidos nas paredes. Ouvintes invisíveis em um jogo de sombras e mistérios. Essas mansões no interior do Reino Unido, por fora, pareciam simples residências de campo. Por dentro, eram verdadeiros laboratórios humanos da espionagem, onde a mais poderosa arma era a escuta clandestina. A história desses presos é menos sobre prisão e mais sobre engano sofisticado. Eles viviam confortavelmente, cercados por um falso ambiente de segurança, encorajados a falar livremente sobre aquilo que jamais revelariam em um interrogatório tradicional. Esse emaranhado de microfones, gravadores escondidos e agentes silenciosos representava uma inovação implacável que ativava a inteligência britânica além do que se imaginava possível. Era uma operação que exigia matemática, psicologia e tecnologia, punindo a arrogância dos donos da guerra. Mas o mais inquietante talvez nem sequer estivesse nas informações recolhidas, e sim na própria natureza dessa vigilância, na maneira com que os oficiais foram induzidos a descascar suas máscaras entregando fragmentos preciosos de um quebra-cabeça estratégico, político e humano que mudaria para sempre a percepção dos aliados sobre seus adversários. A Operação Trent Park nasceu das convicções do MI-19, a divisão de inteligência britânica especializada em prisioneiros de guerra, que encontrou ali uma chance inédita. Não capturar apenas soldados ou oficiais comuns, mas justamente aqueles que vestiam os uniformes mais altos, as estrelas que brilhavam no céu do Terceiro Reich, generais, marechais, estrategistas que comandaram manobras e batalhas com mãos frias e calculistas, mantê-los em isolamento comparado a um palácio, munidos de conforto que disfarçava a armadilha sonora. Todo o cuidado na montagem das escutas, a complexidade do equipamento e os detalhes meticulosos das instalações foram orquestrados para criar algo não só inovador, mas perturbador. A violação dos últimos redutos de privacidade mental dos carrascos nazistas. A operação desafiava não apenas a guerra convencional, mas os limites éticos jamais explorados no campo da espionagem. É curioso pensar que, durante anos, estes generais revelavam histórias que nem os historiadores mais atentos puderam ouvir, até muito tempo depois da guerra. Vociferavam sobre seus próprios erros, o moral fragmentado da Wehrmacht, suas previsões sobre o futuro incerto do Terceiro Reich, e confidenciavam suspiros de dúvida quando a loucura ideológica já começava a desmoronar. Segundo relatos que foram secretamente transcritos, alguns debates internos expunham rivalidades, ressentimentos e conspirações, quase como se Trent Park tivesse capturado a queda de um império em suas últimas respirações. Mas o que apenas algumas vozes testemunharam e muitos ignoraram é que essa operação estava destinada a ganhar contornos muito mais obscuros. Histórias posteriores deram nome a fantasmas, o tesouro de Romeu e o ouro de Ralphife. Misteriosos termos que ainda hoje atiçam a imaginação sobre artefatos e segredos inestimáveis escondidos nos relatos gravados, mas que nunca foram plenamente decifrados. À primeira vista, a mansão que ficou célebre parecia uma prisão de luxo, quase um spa para generais derrotados. Mas o ar carregava uma tensão inaudível, um jogo de aparências onde cada canto escondia um gravador e cada sorriso podia ser uma confissão disfarçada. A narrativa até então conhecida sobre os prisioneiros limitava-se a interrogatórios formais, mas Trent Park reescreveu esse cenário, capturando aquilo que escapava do controle menos a fala sem filtro, o segredo involuntário. Era a inteligência britânica escutando as conversas privadas de homens que achavam estar a salvo, falando sobre suas falhas, seus egos feridos, seus planos perdidos, e até suspeitas sobre uma guerra que já se mostrava perdida. Muito do que hoje sabemos sobre a face oculta do comando alemão veio dessas gravações clandestinas. Cada palavra registrada abriu janelas para uma compreensão mais profunda do desgaste interno do Terceiro Reich,
das tensões que se acumulavam silenciosamente na liderança nazista. Talvez um dos pontos mais inquietantes dessa operação seja o fato de que... E quando falamos em Trench Park, entramos em um território que não se limita a segredos militares, mas que se estende para os dilemas morais, as sombras da estratégia e a psicologia da guerra. Essa operação convida à reflexão. Até que ponto a invasão da privacidade em tempos de conflito é admissível? É possível que homens que planejaram e sustentaram uma das máquinas bélicas mais brutais da história possam ser traduzidos por suas próprias palavras capturadas no silêncio? Ou estaríamos diante de manipulações, de versões cuidadosamente editadas da realidade, criadas para moldar narrativas convenientes para os vencedores? Essas questões nos levam a um campo nebuloso entre a verdade absoluta e o paradoxo da espionagem. Trench Park não era apenas uma mansão grampeada. Era um palco onde ressoavam não só as vozes dos prisioneiros, mas o pulsar da inteligência que definia os rumos da guerra. Guardada sob segredos por décadas, essa operação simultaneamente revela e oculta. Esclarece e complica, inspira confiança, mas também gera desconfiança. Muitos se perguntam até hoje o quanto essa escuta clandestina contribuiu para o planejamento aliado, como na preparação do dia D, e quanto ficou perdido na tradução ou abafado por interesses políticos em ambiente de Guerra Fria nascente. Enquanto a névoa da época se dissipa lentamente com documentos desclassificados, o mistério de Trench Park permanece intoxicante. Há relatos que sugerem que outras mansões, além daquelas oficialmente reconhecidas, abrigaram operações semelhantes e que não apenas segredos militares foram capturados, mas também histórias pessoais que jamais deveriam ter sido ouvidas, narrativas que transformaram generais em homens comuns, vulneráveis em seus pensamentos mais íntimos. Essa duplicidade entre o microfone escondido e a farsa do conforto nos leva a questionar quantas outras verdades se esconderam atrás desse véu. Quem controlava o que era liberado e o que permaneceu nas sombras. Agora convidamos você a adentrar nesse labirinto de espionagem, a explorar não apenas os relatos já conhecidos, mas os pontos obscuros, os silêncios na gravação e as contradições que revelam que, às vezes, o maior segredo está justamente naquilo que não foi dito. Deixe-se envolver por essa investigação que vai além da Segunda Guerra Mundial, penetrando nos domínios da mente humana, da ética e da história oculta. Trench Park não é apenas um episódio de guerra. É uma janela para o enigma da inteligência, onde cada palavra gravada pode ser a chave para a mais profunda compreensão do que aconteceu, ou o que jamais saberemos por completo. A caçada ao segredo começa agora. Enquanto as gravações clandestinas se desenrolavam em Trench Park, capturando fragmentos de vozes e segredos, sob os ventos frios do norte de Londres, em outro lugar do mapa da Segunda Guerra Mundial, a complexidade e brutalidade do conflito se desdobrava de maneira implacável. A África do Norte e o Mediterrâneo, regiões estratégicas e abarrotadas de interesses internacionais, viraram palco de uma guerra dentro da guerra menos, e não só pela luta aberta entre tanques e soldados, mas por uma teia silenciosa que incluía pilhagem, ocupação e crimes, cujo eco perseguiria o pós-guerra. Entender esse cenário é penetrar em um território onde o mito e a realidade andam lado a lado, especialmente quando vozes como a de Walter Halfiffe se entrelaçam a nomes que a posteridade invade em lendas como Urwin Rommel e seu lendário Afrika Korps, Tunísia, Argélia, Líbia, menos nomes que reverberam em mapas de campanha, mas que escondem histórias de domínio e exploração menos comentadas. O avanço alemão para estas regiões não era simplesmente uma manobra militar para controlar rotas e pontos estratégicos, mas também uma infiltração brutal na economia e na vida desses territórios. O cenário é um mosaico formado por oficiais e tropas habituados a um comando rígido, e por estruturas da SS que operavam com autonomia inquietante, abrindo a sombra longa sobre o que de fato aconteceu no solo africano. É exatamente nesse emaranhado que surge Walter Halfiffe, uma figura que carrega na sua biografia as contradições mais sombrias da guerra. Official da EE, Halfiffe foi o arquiteto de unidades móveis de extermínio, conhecido especialmente por sua responsabilidade na criação das chamadas câmaras de gás móveis. Designado para áreas que fugiam a qualquer ideia romântica de estratégia convencional, ele personifica a face mais brutal e funcional do nazismo, menos marcado pelo pavor, pela eficiência na eliminação e por um objetivo claro: implementar o terror como ferramenta de controle territorial. Enquanto muitos aceitam o nome de Rommel quase como sinônimo da guerra no deserto, imbuído de uma aura quase mitológica, a verdade que emerge nos auditórios e documentos é bem mais complexa. O Afrika Korps, comandado por Rommel,
tinham objetivos militares claros, muitas vezes brigando para manter a coesão da frente diante do avanço aliado. Mas FSS, com homens como Hal Fife, introduzia uma política de ocupação que ia além menos era a máquina da pilhagem, da repressão e da implementação de uma ordem sanguinolenta. O que se conhece como o Tesouro de Romeu, uma lenda persistente, de fortunas saqueadas acumuladas pelo general, revela-se em análises documentais uma construção fantasiosa, uma sombra fabricada que muitas vezes confunde interesses históricos com fantasias conspiratórias. Romeu era em sua essência um oficial militar preocupado com estratégia e combates. Sua reputação de o raposa do deserto esconde uma distância do aparato de terror operacional da SS que se empenhava sob ordens de superiores como Hal Fife em usar a vulnerabilidade das populações locais para consolidar um domínio que se sustentava tanto em dinheiro quanto em violência. A ocupação da Tunísia não apenas assegurava rotas marítimas e recursos, ela desencadeava uma rede organizada de pilhagem, saqueando recursos naturais e objetos valiosos que seriam canalizados para o esforço de guerra nazista. Nessas rotas do saque, estabeleceu-se uma máquina infame, onde a linha entre sobrevivência militar e crime de guerra se tornava imperceptível. O que é particularmente perturbador no caso de Hal Fife é que seu papel na África do Norte vai além da execução fria e cruel. Ele atua como facilitador e organizador de um sistema complexo de expropriação, utilizando a estrutura da SS para consolidar um controle que extraiu da região sua vitalidade e seus bens, e deixou marcas que resistem ao tempo na memória local. Ao contrário do Afrika Korps, cuja fama repousa em batalhas, Hal Fife personifica a face oculta da ocupação, onde a política nazi se manifesta em formas mais sinistras e muitas vezes abafadas pelos relatos oficiais de guerra. A Operação Trent Park, portanto, entra em cena com uma nova camada. Ao seduzir generais e altos oficiais para o conforto suspeito de mansões britânicas, ela capturava não somente estratégias militares, mas fragmentos desse conflito maior, menos comentários, críticas, dúvidas e seja lá qual fosse o grau de consciência desses homens sobre as verdadeiras operações da SS em suas áreas de comando. O que se tornava campo fértil para os britânicos era não apenas a recuperação de dados táticos sobre batalhas e movimentações, mas um retrato íntimo do aparato de poder nazista e suas contradições internas. Muitos generais, mesmo poderosos, pareciam alheios ou ricos-se a aceitar o nível de brutalidade orquestrado por agentes como Hal Fife, o que gerou nas gravações um mosaico complexo de opiniões e tensões. A Tunísia era assim mais do que um mero ponto no mapa para as forças do eixo. Era um laboratório sombrio para a colheita do que a guerra significava para diferentes atores. Se por um lado as forças de Rommel defendiam posições, por outro, a SS aplicava a política de terror usando rotas secretas que permitiam não só o movimento de tropas, mas a movimentação de bens saqueados numa conexão que liga diretamente quem planejava diante de mapas com quem executava. No terreno, a pilhagem de vidas e recursos. A linha que separava o que era militar do que era criminoso, ali, era tênue e permeável. E por mais que os generais detidos em Trent Park fossem estratégicos no sentido clássico, a sombra dos homens da SS, personificada em Hal Fife, perscrutava essas conversas. Essa justaposição reforça o enigma trágico daquela fase da guerra, levantando questões ainda não totalmente respondidas. Quantos detalhes de atrocidades e movimentações ilegais ficaram ocultos na superfície das escutas? Quantos diálogos, frases sussurradas no que se imaginava ser privacidade, revelam estratégias de ocupação e sistemas de pilhagem que ficaram fora do grande cenário público? A complexidade da ocupação na Tunísia e no norte da África não se limita a batalhas históricas. Trata-se de entender um sistema onde a violência, a ganância e a estratégia se nutriam mutuamente. Um intricado jogo clandestino no tabuleiro global da guerra. Observando sob esse prisma, a Operação Trent Park não é apenas o êxito tecnológico da espionagem britânica, mas uma janela para o funcionamento internamente caótico e moral de um regime cuja derrota militar foi também acompanhada de uma derrota moral e ética profunda. O desenrolar das escutas mostra pouco a pouco que a guerra na África do Norte era um puzzle com peças que não se encaixavam somente em manobras de tanques ou ataques aéreos, mas em convenções quebradas, pactos informais e um uso grotesco das instituições de poder para objetivos pessoais e de Estado. Walter Hal Fife, até hoje um personagem nebuloso, mas chave para estes entendimentos,
surge das análises não apenas como um executor, mas como um operador central de um sistema que buscava transformar o solo africano em depósito de riquezas, de prisioneiros e de horrores. No âmago desse cenário, os rumores e as narrativas populares que ligam Romeu ao tesouro escondido ganham contornos menos de realidade e mais de fábula conveniente, um mito útil para desviar a atenção dos verdadeiros agentes da pilhagem e da violência institucionalizada. O Afrika Korps ele pode ter lutado e perdido batalhas, mas não foi de fato o grande saqueador. Essa função e infâmia recaíram decisivamente sobre a SS de Raufife e seus subordinados. E a luz que Trent Park lança sobre essa distinção é uma das mais valiosas heranças da operação. Uma desconstrução silenciosa e eficaz de um mito que por décadas alimentou a imaginação popular. Enquanto, nos bastidores, as verdadeiras engrenagens da guerra continuavam a girar com um ruído abafado, o do saque, da repressão e da corrupção moral sob o manto do conflito global. Mas até onde foi possível aos britânicos penetrar nesses segredos? Que limites impôs a própria natureza da guerra e o jogo de interesses aliados a esse contato íntimo com os generais detidos? Ainda paira no ar o mistério sobre a extensão real dessa escuta menos e a dimensão das revelações ocultas que as paredes grampeadas guardam. Como testemunhas mudas de uma guerra que, para além das batalhas, foi uma luta por controle absoluto, onde até os espaços privados e as conversas sussurradas se transformaram em armas decisivas. A seguir exploraremos como essas rotas da pilhagem e o funcionamento da máquina de ocupação se alinhavam ao complexo mapa de poder que sustentava o nazismo longe dos holofotes do campo de batalha. No interior das mansões altas de Trent Park, enquanto os generais alemães se acomodavam em um ambiente luxuoso. Longe das frentes de batalha, outra engrenagem igualmente implacável girava ao longe menos a saque organizada na Tunísia. Enquanto o Mi-19 instalava seus microfones ocultos e tecnicistas britânicos sussurravam entre as sombras a cada confidência capturada. No Mediterrâneo, um esquema de pilhagem minucioso e brutal se desdobrava, capitaneado por oficiais como Walter Raufife, cuja assinatura silenciosa marcaria um dos capítulos mais obscuros da guerra. Após a queda do protetorado francês na Tunísia em 1942, as forças do eixo rapidamente assumiram o controle do território. Nesse período, ao analisar o itinerário desses saques, uma complexa rota foi traçada, cortando o Mediterrâneo central em múltiplas etapas. Os navios seguiam primeiro para a Sicília, ainda sob controle do eixo, onde parte do tesouro era descarregada e armazenada em depósitos subterrâneos e vilas remotas da ilha, essencialmente transformadas em depósitos secretos. De lá, futuras movimentações levavam parte das cargas para a Córcega, ilha estratégica para o transporte e também repleta de esconderijos naturais. As cavernas costeiras e fortificações abandonadas serviam como cofres temporários, protegidos contra ataques aéreos e interferência inimiga. No meio desse trajeto marítimo tenso, vários naufrágios intrigam historiadores até hoje. Registros oficiais da Kriegsmarine apontam para pelo menos 3 navios cargueiros que desapareceram misteriosamente, levando consigo toneladas de ouro e joias de valor incalculável. Alguns relatos indicam que esses acidentes poderiam ter sido causados por ataques aéreos, aliados disfarçados ou sabotagens internas. Mas outras teorias sugerem possibilidades mais sombrias, cargas deliberadamente afundadas para impedir a captura pelos aliados ou mesmo desaparecimentos orquestrados para desviar o tesouro para mãos obscuras após a derrota iminente. Walter Roth, cuja reputação como executor preciso e impiedoso era intensificada pela sua proximidade com os altos comandos nazistas, não apenas supervisionava a logística desses vastos carregamentos, mas também tinha influência direta sobre a distribuição e destino final do saque. Documentos fragmentados sugerem sua participação ativa na decisão de ocultar parte dos tesouros em locais remotos ou mesmo em territórios ocupados aliados, incluindo depósitos secretos nas regiões montanhosas da Tunísia e na retaguarda da Sicília, menos com o intuito claro de preservar os recursos para uso futuro do regime ou como garantia pessoal em eventuais negociações póstumas. Mas o que torna essa trama ainda mais enigmática é o desaparecimento parcial desses depósitos após a guerra. Investigações pós-conflito descobriram que vários registros enviados para os tribunais aliados e para as comissões de restituição jamais chegaram completos. Alguns documentos foram deliberadamente extraviados. Testemunhos de oficiais britânicos e franceses envolvidos na reconstrução admitem ter encontrado mapas e arquivos que simplesmente desapareceram, e relatos de operações de limpeza pelas autoridades francesas levantam suspeitas sobre repressão informacional quando o assunto tocava conexões locais com o passado nazista. Existem ainda versões conflitantes sobre o volume e o destino final dessa pilhagem. Enquanto alguns arquivos oficiais aludem a uma parte considerável do ouro,
e das joias ter sido enviada para a Alemanha Continental, possivelmente para o Reichsbank ou cofres de instituições financeiras do regime, outros fragmentos indicam que uma fração substancial foi transferida clandestinamente para a América do Sul, via rotas de fuga utilizadas por oficiais nazistas e transportadores de bens saqueados, em uma rede que permanece parcialmente velada até hoje. O mistério não para aí. A complexidade da operação, combinada com o ritmo acelerado da ofensiva aliada no norte da África e sua posterior retomada territorial, criou uma situação caótica, onde testemunhos às vezes se contradizem. Oficiais detidos e interrogados relataram que alguns artefatos desapareciam misteriosamente antes ou durante o embarque, gerando suspeitas de atos de pilhagem interna e corrupção dentro da própria máquina alemã. A confissão parcial de alguns capatazes do transporte, encontrada em documentos britânicos não totalmente catalogados, reforça a existência de fontes paralelas do roubo, que operavam à margem do comando oficial. Do lado britânico, os agentes do Mi-19 em Trent Park, atentos às conversas dos oficiais presos, começaram a perceber indícios dessas operações clandestinas, embora sem acesso direto a documentos físicos. Fragmentos de relatos dos próprios generais, ocasionalmente caídos no discurso desleixado das conversas privadas, revelavam o desconforto e o ciúme entre comandantes. Discussões sobre falhas no saque e tentativas de esconder sob responsabilidades alheias os desvios e sumiços de cargas preciosas. Essas informações foram transformadas em relatórios que jamais ganharam destaque público, mas acionaram investigações secretas e disputas internas entre as agências de inteligência aliadas. A dualidade desse momento, menos com a mansão Trent Park plena de gravações clandestinas que escutavam segredos do alto comando alemão, e ao mesmo tempo outra batalha sendo travada nas docas e cavernas do Mediterrâneo, lança uma sombra pesada sobre a narrativa tradicional da guerra. É como se uma outra guerra, silenciosa e invisível, ocorresse paralelamente, movida por ganância e manipulação, cujos protagonistas e vítimas jamais foram plenamente revelados. E assim permanece a questão quanto desse tesouro, fruto da opressão e do terror, foi realmente recuperado pelos aliados, quanto ainda jaz perdido sob a areia ou o mar do Mediterrâneo, protegido por segredos guardados a 7 chaves. Enquanto Trent Park captura a voz do passado em seus microfones escondidos, a rota do ouro roubado da Tunísia se dissolve em mistérios que nem mesmo as gravações mais perspicazes puderam alguma vez desvendar por completo. Essa trama oculta entre escutas e espalhada por desaparecimentos faz com que a história do ouro e das joias nazistas continue em suspenso, alimentando uma pergunta antiga e inquietante. Quantos segredos ficaram para sempre enterrados, consumidos pelo silêncio dos mares e pelo jogo sombrio da memória? No âmago da Operação Trent Park, onde câmaras ocultas captavam confidências e sussurros, emergem as zonas cinzentas da história, onde fatos se entrechocam contra versões desconcertantes. Há quem sustente que o Raposa do Deserto jamais esteve efetivamente sob vigília das mansões britânicas, seu nome sendo envolto em nevoeiro documental e silêncios estratégicos. Outras linhas historiográficas insinuam que Rommel teria sido objeto de interesses especiais, mantido à parte ou até manipulado, para estimular narrativas convenientes que eximiam certos setores do alto comando alemão de responsabilidades críticas. Essa incerteza funde que a complexidade do papel jamais esteve efetivamente sob vigília das nações britânicas, enquanto figuras seu nome sendo envolto em nevoeiro responsável pelas unidades de controle e contrabando. Outras linhas historiográficas insinuam que Rommel teria sido objeto de grau do seu domínio sob mantido à parte ou até movimentações e para estimular narrativas convenientes que eximiam certos setores do alto comando alemão de responsabilidades críticas. Citações truncadas e memórias contraditórias jamais indicam que o controle exercido por Hall sobre o contrabando, seu nome sendo envolto em nevoeiro foi permeado por disputas internas e vazios operacionais. Outras linhas seus relatos pós-guerra insinuam que Rommel entre autodefesa e ambições curiosas especiais, o que abre espaço ou até manipulações para estimular narrativas submundo de negociações não documentadas do alto comando, uma rede paralela de responsabilidades críticas, até conivências ocultas que jamais chegaram à superfície das investigações oficiais. As riquezas capturadas, vastos tesouros em ouro, obras do arte, documentos estratégicos, não estão menos envoltas em mistério. De forma inconsistente, registros indicam que uma parte significativa desses bens sumiu no rastro do caos. A trajetória final de grande parte do patrimônio saqueado levanta hipóteses que cruzam esferas da arqueologia, da geopolítica e do folclore contemporâneo. Lendas urbanas e investigações obscuras apontam para esconderijos improváveis, cavernas secretas encravadas nas falésias da Córcega, supostos túneis costeiros na Normandia,
até naufrágios perfazendo rotas no Mediterrâneo que, segundo especulações, embarcaram carregamentos incalculáveis de tesouros nazistas jamais resgatados. Essas teorias desafiam a historiografia oficial, que, se por um lado reconhece perdas documentais, tende a minimizar tais conjecturas como mera mitologia moderna. No entanto, a atração pelo enigma persiste. O desaparecimento inexplicado de volumes consideráveis de ouro levou pesquisadores e caçadores de tesouros a vasculharem localidades obscuras, promovendo expedições que, em muitos casos, batem contra barreiras legais, interesses corporativos e investigações oficiais encerradas. Perguntas fundamentais insistem em recolher as sombras de uma verdade talvez intencionalmente ocultada. Quantos bens foram efetivamente desviados? Por quem e, sobretudo, onde repousam hoje essas riquezas? Seriam vestígios da guerra menos ou partes de um jogo de poder que transcendeu o conflito armado, dando início a redes duradouras de ocultação e influência? Ainda no cerne desse jogo de sombras, os arquivos de Trent Park, quase sempre incompletos ou censurados em pontos de